Olha, começamos com aquela sensação que acho muita gente conhece, né? Aquele dia a dia corrido, parece que 24 horas não dão conta. Uhum. A estratégia da empresa tá lá bonita no papel, mas, sei lá, parece que se perde no meio do caminho, na operação mesmo. Sim, sim. E aquela luta constante, né? De ficar apagando incêndio. Resolvendo urgência atrás de urgência. Exato. Em vez de prevenir os problemas. Mas e se tivesse um jeito mais estruturado, sabe? Para conectar essa estratégia com a rotina e, quem sabe, transformar esse caos diário numa máquina de melhoria. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos fazer uma análise bem a fundo do gerenciamento diário. Ou gerenciamento da rotina diária, né? O famoso GD ou GRD. Ah, legal. E vamos usar que tipo de material? Olha, a gente se baseou em artigos de fontes como o Lean Institute Brasil, a FM2S, também em estudos de caso bem concretos, sabe? Empresas como a Neobraso, Semoc, lá da mineração, Uhum. e a Supergasbras do setor de energia. E claro, tem material acadêmico e também um livro específico sobre o tema, Gerenciamento Diário para Executar a Estratégia. Ótimo. Então, a nossa missão aqui é, desvendar o que é esse GD, GRD de verdade, né? Por que ele é tão importante para a estratégia acontecer lá na ponta. Exato. Como ele funciona na prática, assim, os mecanismos por trás e acho que o mais importante para todo mundo, que resultados concretos ele pode trazer para a empresa e para as equipes, né? Perfeito. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Para começar, vamos pintar aquele quadro. Bem clássico, eu diria. Uma empresa sem um sistema como o GD. A estratégia está lá, as metas são até desdobradas, mas o acompanhamento para valer só acontece, sei lá, uma vez por mês. É o comum, né? Infelizmente. E aí o que acontece? Quase sempre os resultados ficam aquém do esperado e as reuniões mensais, que podiam ser para achar solução, acabam virando, sei lá, um busca por culpados, né? Sim, um clima pesado, e aí vem aquelas decisões de última hora, meio apressadas, para salvar o mês. Uhum. Que às vezes até pioram as coisas para o mês seguinte. Soa familiar para alguém que está ouvindo? Acho que sim, né? Com certeza. É a clássica desconexão, né? Entre o plano, lá em cima, e a execução do dia a dia. E o perigo aí. Um dos artigos que a gente viu sobre o caso da Neobras até mostra isso com um gráfico. Ah, é? É. O risco é que os problemas ou eles não são investigados direito, sabe? Ou são tratados só na superfície. E aí? Aí eles voltam. De novo e de novo. A gente perde a chance de aprender com o que deu errado e também com o que deu certo. Aqueles momentos que a operação vai super bem, que podiam virar um padrão novo, né? Um benchmark interno. Entendi. E às vezes as metas nem são realistas, né? Exatamente. Podem ser definidas sem olhar direito para o histórico, para a capacidade real da equipe. Aí só gera estresse, frustração, né? E mesmo com tecnologia, certo? Não adianta ter um monte de sistema coletando dados se... Pois é, não garante nada por si só. Você pode ter dashboards lindos, cheios de gráficos, mas se a análise não for feita na frequência certa e pelas pessoas certas, quem está lá na operação mesmo, a resposta continua lenta, né? Ineficaz. A rotina vira aquele ciclo vicioso de estresse, gestor, equipe, todo mundo vira bombeiro, como diz o artigo lá da Neobras. O foco é só reagir. Tá, entendi o cenário problemático. Então, como é que o gerenciamento diário entra para quebrar esse ciclo? O que ele é, assim, na essência? Olha, o GDG, o GRD, fundamentalmente é um processo estruturado e contínuo, sabe? Para garantir que o trabalho do dia a dia tá alinhado com a estratégia e que está sendo feito do jeito mais eficaz possível. Certo. Então, a ideia central é mudar a chave, deixar de só reagir. Exato. Passar a acompanhar de forma proativa. Olhar os indicadores-chave do processo todo dia, ou na frequência que precisar, né? O objetivo é meio que padronizar o que está dando certo e pegar os desvios bem no comecinho. E tem uma coisa importante que você mencionou antes, sobre a equipe, né? Sim, crucial. Uma coisa que a FM2 destaca bem é o empoderamento de quem está na linha de frente. O GDR permite que muitos probleminhas, muitas anomalias do dia a dia sejam resolvidas ali mesmo, pela própria equipe. Ah, isso é bom, desafoga a gestão, imagino. Totalmente.
E muda aquela lógica de apagar incêndio, né? Você passa a ter um acompanhamento que permite corrigir o rumo quase na hora, com perda mínima. Tem umas figuras no artigo do Lean Institute Brasil que mostram bem essa diferença. Visualmente. Sim. Em vez de um problemão detectado tarde, você tem pequenas correções, rápidas. E, claro, tudo isso tá super alinhado com a filosofia Lean, né? De entregar valor para o cliente, eliminando o desperdício. Agora sim, chegamos na parte que eu acho que deixa todo mundo curioso. Como isso funciona na prática? Tipo, quais são as peças dessa engrenagem do GDR-GRD no dia a dia? São alguns mecanismos, sabe? Essenciais, e eles funcionam juntos. O primeiro de todos é o desdobramento da estratégia. Certo. Não adianta ter o controle se ele não está ligado ao objetivo maior, né? Exatamente. Tudo começa com ter clareza do propósito da empresa, do norte verdadeiro, como eles chamam. As prioridades estratégicas ali para os próximos 12, 18 meses. Mas como é que esse norte verdadeiro, que às vezes parece meio abstrato, né? Como ele chega lá na ponta para quem está na operação? Então, através do desdobramento, em indicadores específicos, para cada nível da organização, desde a diretoria até a célula de trabalho, a equipe na linha de frente. Todo mundo tem que saber quais são as prioridades e como o trabalho dele, no dia a dia, contribui para aquilo. Entendi. Tipo o caso da Supergasbras que você mencionou. Isso. Eles mostram um exemplo de como esse desdobramento conecta todo mundo. Se não tiver isso, o GD vira só um controle local, sabe? Meio solto, desconectado do todo. Faz sentido. E depois o desdobramento? Depois vem a gestão visual. Quadros. Geralmente quadros físicos mesmo, simples, e localizados ali perto de onde o trabalho acontece. No Gemba, né? Gemba, local real onde as coisas acontecem. Exato. E esses quadros, olha, não são aqueles painéis de BI super complexos, não. São ferramentas visuais diretas, para mostrar os indicadores-chave de forma clara. O que era para fazer versus o que foi feito. E se a gente está dentro ou fora da meta. Muitas vezes com cores, sabe? Verde, vermelho, simples assim. A ideia é bater o olho e entender, né? Isso. Qualquer pessoa entender a situação em segundos. Parece simples, mas imagino que a disciplina para manter esses quadros atualizados e usar de verdade. Aí que está o desafio, certo? Sem dúvida. A disciplina é chave. E é aí que entra o terceiro mecanismo. As reuniões diárias. Ou frequentes, né? Depende do processo. Ah, as famosas reuniões em pé. Exato. Geralmente são curtinhas, focadas. Coisa de 20, 30 minutos. Normalmente em pé, ali na frente do quadro de gestão visual. O coração do GD está ali. E o objetivo não é ficar discutindo horas, imagino. De jeito nenhum. O foco é o que a gente planejou fazer nas últimas 24 horas, o que a gente fez de fato, teve desvio, os tais pontos vermelhos? Se teve, por quê? E o mais importante, que ação imediata a gente vai tomar? Certo. E para definir essa ação? Muitas vezes se usa um ciclo rápido de PDCA, sabe? Aquele de planejar, fazer, checar e agir. Bem rápido, ali na hora mesmo. Ouvi dizer que algumas empresas têm vários níveis dessas reuniões. Como é que isso funciona? Não vira uma cascata de reunião, só mais burocracia? A gente estudou, tem 4 níveis, interligados. Como assim? A reunião lá da linha de frente resolve o que dá para resolver ali. O que não dá, ou precisa de ajuda, escala, mas de forma estruturada, para a reunião do supervisor e assim por diante. Ah, entendi. Cada nível trata do que é da sua alçada e garante que a informação importante suba e desça rápido, mas sempre com foco em resolver. Não é só para passar status, sabe? É um momento de resolver problema e, se precisar, pedir ajuda. E isso me leva a outro ponto. O papel do líder nisso tudo, né? Fundamental. É o 4º mecanismo, o papel da liderança. No GD, o líder não é aquele chefe tradicional que só dá ordem e tem todas as respostas. Ele age mais como um maestro, como diz um artigo do LIB. Maestro? Como assim? O papel dele é engajar a equipe na análise. É fazer pergunta aberta, sabe? O que aconteceu? Por quê? Mas por que mesmo? Tem mais algum porquê? Estimular a equipe a ir fundo a achar a causa raiz. Ah, entendi. O objetivo é duplo, então. Exatamente. Resolver o problema que apareceu
E, tão importante quanto, desenvolver a capacidade da própria equipe de analisar e resolver problemas. E aquela questão da segurança psicológica que as fontes mencionam parece central aqui, né? Como é que um líder que também está lá sob pressão por resultado consegue criar esse ambiente onde o pessoal se sente seguro para falar de falha, até erro próprio? Parece um desafio cultural gigantesco. É um desafio enorme. E talvez seja o ponto mais crítico e difícil mesmo. Exige que o líder mostre, na prática, que o foco está no processo, não em achar culpado. Certo. Isso conecta com o quinto mecanismo: foco na solução, não na culpa. A conversa tem que ser sobre os pontos vermelhos, os problemas, e o que fazer a respeito, as contramedidas. Não sobre quem errou. Tem que criar um ambiente onde esconder o problema seja pior do que mostrar, né? Exatamente. Tem que ser mais desconfortável esconder do que expor para resolver junto. Aquelas perguntas típicas que o Lib lista, tipo, fiz o serviço certo? Qual foi o problema? Por que desviou? Elas direcionam a conversa para a análise objetiva, sabe? Entendi. E se a equipe não consegue resolver sozinha? Mesmo com o líder ajudando? Aí entra o último mecanismo essencial, a cadeia de ajuda. Tem que ter um sistema claro, combinado antes. Como e para quem pedir ajuda. Pode ser um especialista, manutenção, um gerente, alguém que possa dar suporte. E a resposta tem que ser rápida, imagina? Então vira uma estrutura de apoio para quem está lá na frente, agregando valor. É uma mudança de mentalidade bem poderosa. Nossa, parece um sistema bem robusto mesmo. Mas, como você disse, exige muita estrutura, disciplina. Como é que uma empresa que quer começar com isso, com o GDGR, dá os primeiros passos? Não parece ser algo que você instala de um dia para o outro? Definitivamente não. Não é um botão que você liga. É um processo. E muitas vezes ele é faseado, como descreve o artigo lá da Nilbras. Eles falam em fase de implantação, depois sustentação. Certo. Alguns passos são cruciais para começar com o pé direito. Primeiro, priorização. Onde começar? Não dá para fazer em tudo de uma vez. E como se decide isso? Pode ser pela estratégia, focar naqueles indicadores que estão com gap maior, sabe? Onde a gente precisa melhorar. Aí o foco é PDCA total. Diferente daqueles indicadores que já estão bons, estáveis, nesses o foco é mais manter o padrão. Seria um ciclo mais SDCA, Standardize, Do, Check, Act. Ouvi dizer que muitas vezes a recomendação é começar pequeno, né? Como no caso das Supergasbras que você falou. Exato. Começar com uma área piloto é super comum. E bem sensato, né? Permite aprender, ajustar um método, criar um caso de sucesso ali dentro para depois expandir. Faz sentido. Outro jeito de priorizar que usaram na Nilbras foi montar uma matriz, avaliando o impacto de cada processo no cliente, no volume, na qualidade e também se tinha dado disponível, né? O importante é ter um critério claro para escolher onde botar a energia inicial. Ok, escolheu a área, piloto, e aí? Aí vem o mapeamento do processo. Mergulhar fundo mesmo, entender o fluxo de trabalho em detalhe, identificar as saídas importantes, os Ys, né? O que o cliente ou o processo seguinte espera. E as muitas variáveis de entrada de processos X que podem influenciar essas saídas. Muitas variáveis, imagino. No exemplo da flotação, lá na Nilbras, eles levantaram tipo 99 variáveis iniciais. Uau, 99? Impossível controlar tudo isso todo dia, né? Exatamente. Por isso, o passo seguinte é a coleta e análise de dados. Primeiro, juntar os dados históricos, né? De sistemas PINs, LIMS e o que tiver. Mas aqui tem um ponto crítico que às vezes o pessoal esquece. Qual? A análise do sistema de medição, o MSA. Basicamente, você tem que ter certeza que o seu termômetro está funcionando direito antes de sair medindo a febre, né? Entendi. Confiar no dado antes de usar, senão é lixo entra, lixo sai. Exato. Só depois, com dado confiável, é que entram as ferramentas estatísticas. Regressão, ANOVA, carta de controle, para separar o joio do trigo. Daquelas 99 variáveis, quais são os X que realmente impactam os Y importantes? Certo. E como se decide o que é um desvio que precisa de atenção? Tipo, quando um número saiu um pouquinho do lugar, ignora ou age? Boa pergunta. A análise estatística ajuda a definir limites. Limites de controle para as variáveis X críticas e limites de especificação para os resultados Y. E dá para definir critérios mais robustos também, tipo DPMO, defeitos por milhão de oportunidades. Pra que isso?
para entender estatisticamente quando um desvio deixou de ser só uma variação normal aleatória e virou uma anomalia mesmo, algo que exige uma análise mais funda. Lá na Nilbras, daquelas 99, eles focaram a análise em 40 variáveis prioritárias. Ok, identificou as variáveis-chave, definiu os limites, qual o próximo passo? Aí é padronizar, criar os padrões de processo. Pode ser uma ficha técnica, um procedimento visual, algo que deixe claro para o operador o que ele tem que verificar, quando, como, quais os limites aceitáveis e, muito importante, o que fazer imediatamente se algo sair fora. Tem exemplo disso nas fontes? Tem. O artigo da Nilbras mostra uma figura de um padrão desses. E um ponto-chave. A padronização não é só do processo técnico, não. É também do trabalho do líder. Garantir que as rotinas do GD aconteçam, que o líder vá ao Gemba, que ele lidere a reunião diária, com disciplina. Mas essa padronização toda não acaba engessando, matando a criatividade, a adaptação? É uma preocupação válida, sim. Mas o objetivo do padrão não é engessar para sempre, é criar uma base estável. A melhor forma que a gente conhece hoje. Amanhã, a equipe pode analisar um problema, descobrir um jeito melhor e, aí sim, melhorar o padrão, evoluir. Entendi. O padrão é o ponto de partida para melhorar, não o ponto final. Exatamente. E claro, nada disso funciona sem treinamento e engajamento. Capacitar as equipes na metodologia, né? Garantir que a liderança lá de cima apoia visivelmente um kick-off ajuda muito. E manter a comunicação fluindo sobre os porquês, os progressos. Certo. E depois de tudo isso implantado, acabou. Aí que tá. Não acabou. Vem talvez o mais desafiador. A sustentação. GDGRD não é um projeto com um começo, meio e fim. É um novo jeito de operar, para sempre. Exige disciplina contínua, então? Muita. Realizar as reuniões religiosamente. Analisar os processos de tempos em tempos. Usar métodos como o PDCA, ou o relatório 3 para problemas mais cabeludos, de forma estruturada e, claro, celebrar as conquistas. Manter a energia da equipe lá em cima. É aí que entra aquela regra dos 80-20 que você falou da Supergasbras. Provavelmente. 20% talvez sejam as ferramentas, os quadros. Mas os 80% do esforço contínuo estão nas pessoas, na cultura, na disciplina. Faz todo sentido. É um processo contínuo e que depende muito, muito das pessoas. E os resultados? A gente falou bastante do esforço, né? Mas o que as empresas ganham com isso? De verdade. Olha, os benefícios são bem significativos. E o interessante é que eles vão além dos números óbvios, sabe? A gente pode agrupar em duas grandes áreas que se transformam. A primeira é o que a gente pode chamar de confiabilidade operacional aumentada. Confiabilidade operacional. O que entra aí? Basicamente, a capacidade da operação de entregar o que se espera dela, de forma consistente, dia após dia. Isso inclui, primeiro, uma melhor execução da estratégia. Porque, como a gente viu, o GD conecta o dia a dia lá com os objetivos maiores. Certo. O que mais? Uma resposta muito mais rápida e eficaz aos problemas. Os desvios são pegos quase na hora, e as causas raízes dos problemas que ficam voltando são eliminadas. E como consequência disso tudo... Imagino que venha um aumento da eficiência, da produtividade. Exatamente. Melhor qualidade, menos desperdício, prazo cumprido, custo menor. O estudo da Nilbras, por exemplo, é poderoso nisso. Eles reportaram ganhos de 10% a 30% em estabilidade e 15% a 25% em produção em alguns processos. São números bem expressivos. Nossa, são mesmo. E a segunda grande área de transformação que você falou? É na cultura e na capacitação das pessoas. E olha, talvez esse seja o benefício mais profundo, sabe? E o mais sustentável no longo prazo. E o que muda concretamente para as pessoas, para a cultura da empresa? Muda muita coisa. Primeiro, o GD engaja e desenvolve as pessoas que estão lá na linha de frente. Capacita elas para resolverem seus próprios problemas. Isso mexe com o pensamento crítico, com a capacidade de análise e aumenta o conhecimento sobre o processo. A gestão do conhecimento vira algo vivo, aplicado todo dia. As decisões passam a ser baseadas em dados, em fatos. Sai daquele campo do eu acho que... Menos achismo, mais análise. Isso. E tudo isso junto contribui para um ambiente de trabalho mais positivo. Tem mais clareza sobre meta, mais colaboração, mais autonomia
E, de novo, aquele ponto crucial. O ambiente psicologicamente seguro, onde problema é oportunidade de melhorar, não motivo para caçar bruxa. Fica bem claro, então, o gerenciamento de aro não é só mais uma ferramenta, né? Mais uma sigla da moda na gestão. É uma mudança bem profunda mesmo, no jeito como as equipes trabalham juntas no dia a dia. Sim. Em como a estratégia desce para a realidade da operação e em como as pessoas são capacitadas para melhorar o próprio trabalho continuamente. Precisamente. Ele tem o poder de transformar a rotina, que muitas vezes é vista como algo pesado, reativo, num motor estruturado de aprendizagem e de performance. Mostra que a tal da excelência operacional não vem só de grandes projetos isolados. Vem do dia a dia. Vem da disciplina diária, da resposta rápida, da colaboração para resolver problema. E vale muito reforçar aquela lição da Supergas Brás. Os quadros, as ferramentas, eles são importantes, são o palco, mas a peça principal são as pessoas. O desenvolvimento, o engajamento delas. É ali que moram os 80% do sucesso, provavelmente. Do dia a dia, né? Mas também para trazer à tona aqueles problemas mais crônicos, mais teimosos, que talvez precisem de uma análise mais profunda, com um A3, por exemplo. A nossa reflexão final é: como será que essa prática constante, de todo dia tornar visível e tratar esses pequenos problemas, como será que isso, com o tempo, pode acabar revelando oportunidades bem maiores, talvez até sistêmicas, para inovar ou para transformar processos de um jeito mais radical numa organização? Fica a questão no ar.